A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui pelo YouTube. E hoje um vídeo que você não pode perder. Hoje eu estou fazendo a apresentação, introdução, fazendo umas comparações para que você possa acompanhar vários vídeos que vai vir por esta nova tradução das Sagradas Escrituras. Muito bem, meus irmãos, lá embaixo você já está vendo o Pix, está lá escrito, vamos ler, contribua com esse apostolado, Pix tabira674@gmail.com. Está no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima. Muito bem, meus irmãos, nós estamos com esse texto aqui na tela. Não esqueça o like, compartilhe, se inscreva, ajuda esta obra de evangelização. É você que ajuda, graças às vossas doações. Comprei essa Bíblia. Essa Bíblia aqui é a tradução da Bíblia Sagrada do Padre Matos Soares. Aqui está para você aí. Veja aí, ó. Bíblia Sagrada, tradução Padre Manuel de Matos Soares. Meus irmãos, essa Bíblia aqui, ela é uma versão da Vulgata de São Jerônimo, certo? Ela veio do grego. E essa Bíblia, você está vendo aqui o aplicativo da Ave Maria. Nós vamos fazer umas comparações aqui. Nesse texto aqui da passagem da Eucaristia, quando São Paulo indaga os coríntios que estavam colocando o sacrifício da carne e do sangue de Cristo igual ao mesmo patamar do sacrifício dos ídolos. E São Paulo repreende. Começa aqui no versículo 14, você está vendo aí, nós vamos fazer a comparação com essa Bíblia. E você vai ver que é a mesma coisa. Essa vem da Vulgata Latina de São Jerônimo, primeira Bíblia traduzida por São Jerônimo no ano de 382. Só que essa Bíblia São Jerônimo não ficou, a Vulgata São Jerônimo não gostou muito na Vulgata porque continha muitos erros no grego. Então ele pede autorização ao Papa São Damaso na época para ir para Israel para estudar o hebraico em Israel, ficar vários anos lá para agregar na Vulgata o hebraico. E assim São Jerônimo fez. Passou vários anos em Israel, aprendeu o hebraico e o dialeto do hebraico, o aramaico. Então surgiu a Neo-Vulgata, que é outra nova versão da Vulgata, que é da onde vem os textos da Ave Maria, tá? Que é esse texto que você está vendo aqui, e essa da Neo-Vulgata. Então tem várias coisas aqui que vai estar diferenciado. Por exemplo, os versículos da confissão do capítulo 5 de Levítico, 5:5 de Levítico, vai estar completamente diferente nessa versão, porque é a versão grega para a versão hebraica. O hebraico está dentro da Ave Maria, hebraico e aramaico está dentro da Ave Maria, tá? Os salmos da Ave Maria, por exemplo, o Salmo 23 é o Salmo da Vulgata, um exemplo. O Salmo 23 da Ave Maria é o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque é o Salmo da Vulgata, certo? Apesar de que ela vem dos originais da Neo-Vulgata. Então nós vamos fazer algumas comparações para você ver. Essa Bíblia é muito boa, tá? A Bíblia de Portugal não tem imprimatur. É uma Bíblia que não tem imprimatur dos telistas do Brasil. Mas vamos lá. Nós vamos pegar aqui o texto de 1 Coríntios, que você está vendo aí na tela, para nós fazermos as comparações. É importante nós vermos, meus irmãos, porque essas Bíblias novas telistas, exceto a Ave Maria e essa Bíblia aqui, tradução do Padre Manuel Matos Soares, elas não trazem, preste atenção que eu vou dizer, elas não trazem a transubstanciação que você vai ver aqui. Por exemplo, na Ave Maria está escrito o quê? Versículo 14. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Nela também se segue do mesmo jeito, ó. Por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Do mesmo jeito, meus irmãos. Então, para esses católicos de minha tigela, que chega no comentário dos meus vídeos dizendo, olha, adquira a Bíblia Matos Soares, porque a Bíblia Ave Maria ela não presta não. A Bíblia Ave Maria ela é isso. A Bíblia Ave Maria ela é aquilo. Aí fica falando da Bíblia Ave Maria, porque a Bíblia Ave Maria tem ligação com a Santa Sé. É a única Bíblia que tem ligação com a Santa Sé, que tem um aval da Santa Sé, que é redigido os documentos de todos os documentos do Concílio Vaticano II, é redigido pela Neo-Vulgata. Então eles querem de alguma maneira acabar com a Neo-Vulgata, se ela é a original, era para estar em toda a liturgia da Igreja Universal.
era a versão da Neo Vulgata. Então os documentos do Vaticano são redigidos pela Neo Vulgata, né? Então tá essa palhaçada toda aí da teologia da libertação com esse monte de Bíblia sem futuro. Era para nós ter só duas versões. Era para nós ter essa versão aqui da Vulgata e a Ave Maria da Neo Vulgata. E pronto, e mais nenhuma tradução. Mas aí a teologia da libertação implanta cada vez mais as Bíblias adulteradas, pior do que as protestantes. Tem Bíblia protestante, eu tenho uma Bíblia protestante aqui, revista e atualizada João Ferreira de Almeida, que se ela tivesse os 7 livros, ela dava cacetada em várias católicas. Só não dá na Ave Maria e nem na tradução Manuel Matos Soares, mas o resto ela dava cacetada. Estou dizendo para você, é uma boa tradução da Bíblia. Quando você vê os sacramentos, quando você vê nela, por exemplo, a tradição, a intercessão dos santos, muito boa nessa Bíblia protestante, revista e atualizada que eu tenho. E você vê Bíblia como CNBB, Bíblia como pastoral, né? Acabando com os sacramentos, acabando com a adoração a Jesus, acabando com a catolicidade. Essa Bíblia aqui, em vários pontos, ela é mais católica que a Ave Maria, ainda em vários pontos. E a Ave Maria, em vários pontos, é mais católica do que ela também. Vamos lá. Veja, o que é que você está vendo aí? Portanto, caríssimos meus, fugir da idolatria. Ó como ela está escrita, ó. Do mesmo jeito, ó. Por isso, meus caríssimos, ali diz assim, portanto, caríssimos meus. Aqui diz, por isso, meus caríssimos, fugir da idolatria. Ali diz, portanto, caríssimos meus, fugir da idolatria. Você está vendo que está do mesmo jeito? Versículo 15. Falo como pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Versículo 15. Falo como a pessoa sensata, julgai vós mesmos o que digo. Meus irmãos, está do mesmo jeito. Muda algum sentidozinho de alguma palavra, muda, quer dizer, alguma palavra, mas não muda o sentido da coisa, né? E o importante é o que vem, o milagre da transubstanciação. Olha só. No versículo 16. Versículo 16 de amarelo, aí está o milagre da transubstanciação. Porque está escrito, vamos lá. O cálice de bênção que benzemos. Esse termo, benzemos, é a transubstanciação. É a hora da oração eucarística, em que faz acontecer o milagre da mudança da substância, da transformação. Transubstanciação é o quê? Transformação. E que as versões novas e as protestantes não têm. Pelo menos as protestantes que eu tenho aqui. Veja, o cálice de bênção que benzemos, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí está. Veja só. O cálice consagrado, o que está dentro do cálice consagrado não é o sangue de Cristo. Paulo está indagando dos Coríntios, porque eles tinham o santo sacrifício da missa no mesmo patamar, na mesma igualdade do sacrifício idolátrico dos ídolos que se oferecia na Grécia. Veja, o cálice de bênção que benzemos. Olha o que ela diz. E ela traz do mesmo jeito da Ave Maria. Veja. Versículo 16. Portanto, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha, do mesmo jeito. Ó. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Do mesmo jeito. Não muda nada. Parece até que se utilizaram da Ave Maria para escrever esse texto, esse versículo. Por quê? Porque a Neo Vulgata e a Vulgata são semelhantes. Então, quando elas pegam a parte do grego, a Ave Maria, a Ave Maria contém o grego da Vulgata e o hebraico e o aramaico, os originais de Israel. Essa não. Então, quando os versículos da tradução Matos Soares da Ave Maria está do mesmo jeito, é porque elas se encontraram no termo grego. Então, nós estamos vendo o termo grego. O cálice de bênção que benzemos, que consagramos. Ou seja, que que se transformou através da oração eucarística. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha só. Depois, e o pão que partimos não é a comunhão do sangue de Cristo? Por isso, não é a comunhão do corpo de Cristo? Por isso, felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. Diz Apocalipse. Veja, que falando o quê? Do santo sacrifício. Está falando da missa, está falando da carne e do sangue de Jesus. Olha o que ela diz, meus irmãos. A parte B do versículo. Presta atenção. E o pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo? Aqui muda. Aqui muda o termo comunhão para participação. Que nós participamos na missa.
participação. Então, quer dizer, aqui já pega da parte grega. Então, essa parte aqui que pega, não é a comunhão do corpo de Cristo, já pega da parte hebraica. Veja que a Ave Maria ela é tão completa que a parte A de alguns versículos está em grego e a outra parte B está em hebraico ou no aramaico, que veio do aramaico, né, que são as traduções originais. O aramaico abasteceu o hebraico. Então veja como está. Então, participação. No lugar de comunhão, nela está participação. Que nós participamos, né? Mas comunhão, para nós, é melhor. Então, esse pontozinho aí na Ave Maria, veja, um pontozinho de nada, que não é adulteração, não é adulteração. Mas para nós lembrarmos que nós temos que estar onde? Na fila da comunhão. Olha lá. Não é a comunhão do corpo de Cristo, temos comunhão. Comunhão quer dizer, estamos ligados. Estamos em comunhão com o Senhor na Eucaristia, com o altar. E ela fala participação, como participar do corpo de Cristo da Santa Missa. Entende? Então, esse pontozinho da Ave Maria está um grau melhor do que essa tradução. Mas não é adulteração. É o termo grego, tá? E aqui pega o termo hebraico. Vamos ver. Continuemos. Versículo 17. O versículo 17 na Ave Maria. Aqui de azul. Cor de água lá embaixo. Diz assim. Uma vez que há um único pão. Vamos ver por parte? Até a vírgula. Uma vez que há um único pão. Só tem um pão eucarístico. Só. Nós sabemos disso. Só tem uma igreja no mundo que acredita que o pão está corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Chama-se católica. E mais nenhuma outra. Então, veja, uma vez que há um único pão, porque só um único Jesus. Olha o que ela diz. Ela diz assim. Visto que há um só pão. Visto que há um só pão. Aí diz. Uma vez que há um único pão. Nós, vamos até as vírgulas só, tá? Nós, embora sendo muitos, vírgula. Vamos ver nela o que diz. Veja. Embora muitos, veja, ela diz, embora muitos, na Ave Maria diz, nós, embora sendo muitos, muitos o quê? Universalidade em todas as partes. Embora muitos, ela diz. Então, mais um pontozinho nesse quesito aqui para a Ave Maria. Vamos lá. Formamos um só corpo, quer dizer, formamos uma só igreja. Vamos ver o que nela diz. Ela diz assim, formamos um só corpo. Mesmo jeito da Ave Maria, ó. Formamos um só corpo. Nela. Formamos um só corpo. Aí agora já voltou ao texto grego. A Ave Maria já foi para o texto grego. Porque a Vulgata Latina, como São Jerônimo sabia só o grego, ele não sabia o hebraico, ele traduziu só o grego para o latim, um idioma oficial da igreja, a pedido do Papa São Damaso. Mas ele viu que não ficou boa, ele viu que havia alguns erros no grego. Né? Olha aqui essa coisa que está tentando posar na câmera do celular. Veja só. Viram? Então diz, ó. Formamos um só corpo nela. Formamos um só corpo. Isso não acontece com as outras. Para você ver que elas estão ali, elas são muito semelhantes. Tem alguns pontos que nem vocês estão vendo aqui na Ave Maria que está melhor. Por quê? Porque a Ave Maria puxa tanto do grego como do hebraico, e ela puxa só do grego, por isso que a Ave Maria está alguns pontos na frente. Mas repito, em outras passagens, ela tem alguns pontos assim também à frente da Ave Maria. Estão ali pau a pau. Só que a Ave Maria é melhor para falar dos sacramentos, a Ave Maria é melhor para falar de muitas outras coisas, quando condiz termos de doutrina. Mas é uma boa tradução essa Bíblia. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Quando o irmão me disse que ela era semelhante à Ave Maria, eu digo, eu vou comprar essa Bíblia. O pessoal fizeram uma doação, aí fizeram a doação, foram fazendo, eu comprei esta Bíblia. Quase R$100, mas está aqui para trazer recursos para vocês e mostrar para vocês, como estou mostrando aqui agora. Não é? Vamos ver aqui. Vamos lá, a parte final. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Veja, porque todos nós comungamos do mesmo pão, diz a Ave Maria. Vamos ver nela. Nós todos que participamos do mesmo pão. Veja, mais uma vez,
o termo comungamos aparece aqui. No amarelo, a parte B aqui embaixo lá está o termo comunhão. Então, comunhão, comungamos. Comungamos vem de quê? De comunhão. Então, os termos comunhão, que nem você está vendo aqui, a parte B do versículo amarelo, que é o 16 lá, ó, não é a comunhão do corpo de Cristo, nela está a participação. Aqui no 17, a parte final lá está dizendo, ó, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Aí ela outra vez não traz o termo comungamos. Então isso aqui já foi para o termo hebraico. Ela segue o termo grego. Veja, diz assim, ó, participamos. Não, perdão. A participação que ela fala não é aí não. Porventura o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão? Não. Comunhão. Tá, comunhão. Eu errei. Peço perdão. Tá, é comunhão, certo? O amarelo aqui, a parte B, não é a comunhão do corpo de Cristo? Não é a comunhão dos... do sangue, quando fala do sangue. Comunhão do sangue, aqui, ó, no meu dedo. Que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí está concordando com ela. Veja, quando fala do cálice, porventura o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, do mesmo jeito. Agora, quando vai para o corpo, a carne de Cristo, que está lá, não é a comunhão do corpo de Cristo, aí aqui está a participação, veja, ó. Não é a participação do corpo do Senhor, e lá de Cristo, corpo do Senhor aqui, participação do corpo do Senhor, e aqui na Ave Maria, comunhão do corpo de Cristo. Aí lá nos 17, que você está vendo a parte final, está outra vez participação. Enquanto na Ave Maria você está dizendo, comungamos do mesmo pão. Aí ela diz, a participação do corpo do Senhor. E o pão que partimos não é a participação do corpo do Senhor? Olha lá, ele diz. Perdão, onde é? Aqui. Nós todos que participamos do mesmo pão. Nós todos participamos do mesmo pão. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Vocês estão entendendo? Que há assim essas... Porque esse é o termo grego. E foi esses termos gregos que São Jerônimo como doutor, né? Como doutor, como conhecedor, o homem da doutrina, do conhecimento. Quando ele vê a tradução, que ele faz a própria tradução, quando ele traduz, que ele vê, por exemplo, o livro de Esté, os capítulos 2, os capítulos 13 e 14, que não tinha na versão grega, que quando ele vai estudar, e que passa vários anos em Israel, aprende o hebraico, aprende o dialeto do hebraico, o aramaico, que era o idioma que Jesus falou, né? Então São Jerônimo, ele vai colocar, e você vai encontrar, tanto na Bíblia Ave Maria, como você vai encontrar nessa Bíblia da tradução do padre Manuel Matos Soares. É uma tradução da Bíblia que veio de Portugal. Era um padre português. Essa versão que eu tenho aqui é a versão de 1956. Eu tinha aqui em casa, que os meus amigos me emprestaram, uma tradução de 1925, mas havia muitos erros nela. Então eles pegaram as outras traduções do padre Manuel Matos Soares e formaram essa, né, englobando nela as outras versões. Se eu estou enganado, são 3 versões, né? Há uma versão de antes de 25, outra de 25 e outra de 56, se eu não estou enganado. Ainda é uma versão, parece que mais velha ainda, do ano 25. Se eu não me engano, é antes. Parece que são 3 versões, se eu não estou aqui enganado. Não, perdão, é uma de 25, uma de 56 e outra de... Parece que 60 e pouco, ou 70 e pouco, por aí. Então nós temos essa versão aqui que é a 56, foi a melhor versão que eles encontraram. Ela entrou aqui no Brasil meio como clandestina. Clandestina de que jeito? Não tem primatur de um bispo brasileiro aqui no Brasil. Como você pega essas outras bíblias telistas, exceto a Ave Maria, você vai ver que tem primatur de presidente de CNBB, de comissão para pastoral,
catequética do Brasil tem lá o imprimatur, porque são Bíblias telistas, criadas pela teologia da libertação. Era para ter só essas duas versões, a Ave Maria da Neo Vulgata e essa versão da Vulgata Latina de São Jerônimo. Era para ter esse monte de confusão, aí fica o pessoal me perguntando, irmão Fábio, é tanta Bíblia, qual é a mais próxima do original para mim comprar? Porque a teologia da libertação veio para fazer isso mesmo, para confundir a cabeça das pessoas. Para fazer isso para as pessoas. Vamos ver se o termo benzemos tem também em Mateus. Vamos colocar aqui primeiro para nós ver. Mateus 26. Vamos ver aí. Mateus 26. Aparece o termo também benzeu. Veja lá. Ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, que é o aplicado ao milagre da transubstanciação, o consagrou, a oração da consagração. Vamos ver nela, eu ainda não vi, vamos ver se ela contém isso aí, Vamos ver, Mateus 26, Mateus 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o benzeu, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, veja só. Então quer dizer que aqui segue-se o mesmo que está na Ave Maria. A Ave Maria diz durante a refeição, quer dizer, durante a missa. Essa daqui diz assim. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos ver o versículo 27. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo, bebei dele todos. Versículo 27. Depois, tomando o cálice, deu graças e deu-lhes, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja, o sangue da nova aliança. Do mesmo jeito da Ave Maria, olha só. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia muito boa, ela é semelhante, ela não é dessa cor, tá? Para começar, ela vem toda branca, não é essa capa foi eu que criei para ela, porque ela vem com capa dura e eu gosto de capa flexível, ó. Capa dura, uma capa vermelha. Então, eu também, para ela não sujar, eu pinto, Compro alguns lápis e faço essas pinturas para não ficar branca, que o branco, conforme você vai pegando, vai sujando. Eu não gosto de nada de sujo, não. Eu não gosto de sujeira. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que essa Bíblia, aqui tanto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 14 a 17, elas estão do mesmo jeito. Você está vendo aqui que ela tem um milagre da transubstanciação que outras versões católicas não têm. Porque vai aparecer o quê? O termo benzeu. Benzeu o quê? Consagrou. Aí. Durante a missa tomou o pão, consagrou. Que é a oração eucarística, a oração de consagração das espécies do pão e do vinho. Que vai se mudar. É através daí que já começa a mandar em vosso espírito para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Estas orações. Então quer dizer, consagrou. É o momento da consagração eucarística. E que essas versões novas, telista, pastoral, CNBB, editora Santuário, TEB, Mensagem de Deus, essas Bíblias novas, telistas, não tem. Você só vai encontrar ainda, como nos originais, nessa versão aqui do Mato Soares, do Padre Mato Soares, e na Ave Maria, você está vendo aí. Então essas são as Bíblias que nós temos que ter para estudo, como garantia. Comprar, mufambar e guardar, porque do jeito que a coisa está, do jeito que a teologia da libertação está incansável, logo, logo, as versões novas da Ave Maria já está sofrendo pressão, já tem algumas alterações. É preciso ter cuidado com isso e guardarmos, conservarmos as Bíblias que verdadeiramente, quanto mais uma Bíblia antiga, é que ela é católica. Porque cada vez mais as novas versões vêm perdendo a catolicidade. Estão tirando a catolicidade dentro de um livro que é da Igreja Católica. Então, meus irmãos, está aí. Mais uma vez lá embaixo, lembrando o Pix. Nos dê sua ajuda aí. Deus abençoe vocês e até o próximo vez. Se Deus quiser, salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo. Deus abençoe a todos.